Talvez você já deve ter visto aí pelo YouTube ou por outras redes sociais vídeos de crianças muito pequenininhas aprendendo a andar de bicicleta com as bicicletas pequenininhas sem pedais, elas vão só pelo impulso. Já viu? Pois é, nos últimos anos teve uma mudança na forma de se ensinar e de se aprender a andar de bicicleta. E também teve uma mudança parecida na forma de se ensinar e de se aprender contrabaixo acústico. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza, nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Hoje eu vou mostrar para vocês o que foi essa mudança que influenciou tanto a forma de se aprender contrabaixo quanto a forma de aprender bicicleta. Se você é mais velhinho, assim como eu, você deve ter aprendido a andar de bicicleta dessa forma. Você tinha uma bicicleta normal com duas rodinhas do lado, rodinhas que ajudavam você a manter o equilíbrio. Então você tinha só que aprender a pedalar primeiro. Depois, com o tempo, você tira uma rodinha e continua aprendendo a pedalar, mas aprende um pouco mais de equilíbrio. Por último, você tira a outra rodinha e aí você fica com a bicicleta normal e aí você tem que desenvolver o equilíbrio por inteiro. Ou seja, primeiro você aprende a pedalar e depois você aprende o equilíbrio. Hoje em dia, as crianças que aprendem a andar de bicicleta, elas aprendem o contrário. Primeiro elas aprendem o equilíbrio para, por último, aprender a pedalar. E é aí que entram essas pequenas bicicletas que não têm pedais. Porque a ideia dessas bicicletas é justamente que a criança primeiro aprenda a andar, a dar o impulso. Primeiro elas andam só segurando o guidão e andando mesmo, caminhando. Algum momento elas tomam coragem e começam a pegar impulso. E dá aquela balançadinha e vão um pouco, andam um pouco. Se elas acham que vão cair, elas botam o pé no chão. E aí, quando elas já têm um equilíbrio bem desenvolvido, elas passam por uma bicicleta que tem os pedais. Essa forma de se ensinar a andar de bicicleta conseguiu fazer com que crianças muito menores começassem a aprender a andar de bicicleta. Ou seja, aqui na Alemanha eu já vi crianças de 2 ou 3 anos, é muito antes da idade que normalmente a gente aprendia. Eu fui aprender a andar de bicicleta muito mais tarde. E no contrabaixo acústico aconteceu uma coisa muito parecida. A ordem das coisas que a gente aprende, dos conteúdos que a gente aprende, também mudou. Ali nos anos 90 e nos anos 2000 começou essa mudança. Antigamente, os métodos como Simander, Nani, Billet, eles são métodos que foram escritos com uma ideia muito específica, um objetivo muito específico: ensinar adultos ou jovens em conservatórios. E esses três métodos e todos os métodos dessa época, do final do século XIX ali, todos esses métodos até a metade do século XX, eles seguem essa lógica que é você aprender primeiro um semitom, depois o outro semitom, até você chegar no final do baixo. Você começa em um semitom e vai passando de semitom até conseguir aprender tudo. Ou seja, primeiro você aprende pequenos saltos e conforme você vai aprendendo os pequenos saltos, você vai aprendendo saltos maiores. E aí as grandes mudanças de posição são aprendidas por último. Hoje em dia, métodos como o de George Vance e o Suzuki, eles invertem essa ordem. As crianças ou as pessoas que estão começando começam com grandes saltos e depois pequenos saltos até chegar no salto de meio tom, que era o primeiro aprendido antigamente. O George Vance, por exemplo, começa com a gente aprendendo a nota dessa posição aqui, que a gente chama de terceira posição, depois primeira posição, a terceira posição, o capotasto, segunda posição e o final lá, os harmônicos. Ou seja, você vai de qualquer forma ter que aprender grandes saltos para poder alternar entre essas posições. Essa mudança na didática só foi possível por causa de uma mudança tecnológica, que foi a introdução de cordas de aço. Tanto nos violinos, nos contrabaixos, violoncelos, as cordas de aço começaram a ser usadas por todo mundo a partir da década de 50, de 1950, 1940, por ali. E aí, com cordas de aço, você precisa de cordas mais finas para conseguir as mesmas notas que antigamente as cordas de tripa tinham que precisar ser muito mais grossas. E aí você também precisa de menos força para apertar, porque você tem cordas melhores. E a partir do uso das cordas de aço, também foi possível construir contrabaixos menores, cada vez menores, até que crianças e jovens pudessem começar a aprender a tocar esse instrumento. Agora que você já entendeu qual foi essa mudança, a gente vai olhar os lados positivos e os lados negativos dessa forma de se ensinar contrabaixo. O maior ponto positivo é que as crianças ou aqueles que começam usando já essa forma de aprender já não têm medo de saltos grandes, porque eles já começam desde o início a fazer saltos grandes. Começa a ser uma coisa normal, que não é o que acontecia ou que não acontecia sempre com os contrabaixistas que começaram pelos métodos tradicionais. Eu, por exemplo, me incluo nessa lista de quando você tem saltos muito grandes, você pensa, talvez ali possa dar alguma coisa errado, porque eu tenho um grande salto para fazer, melhor me preparar bem.
E talvez as crianças perdem um pouco esse medo, eles não têm tanto isso, porque eles já estão acostumados a fazer há muito tempo. Agora, o lado negativo dessa mudança é que para tocar melodias aqui nessa região com as cordas soltas, você acaba tendo muitas mudanças de arco. O que antes você faria tocando várias notas numa corda, trocando mais de posição, você acaba trocando mais assim. E essa troca atrapalha um pouco o arco. E você acaba privilegiando a mão esquerda em detrimento da mão direita. Essa é uma coisa. E a outra coisa que também atrapalha um pouquinho é, principalmente adultos ou pessoas que já tocam algum outro instrumento, é que você tem na parte aguda, nas cordas graves, você tem notas mais agudas do que as cordas agudas soltas. É complicado, é confuso, mas é assim. Aqui, por exemplo, eu tenho um Si nessa nota, mas essa nota é mais grave do que essa nota. Aqui a corda Sol é mais aguda do que a corda Ré. Só que eu estou tocando numa região aguda, então eu tenho uma nota que é mais aguda numa corda mais grave. É complicado, faz uma confusão na cabeça e isso faz muita confusão para quem já toca baixo elétrico, por exemplo, e começa a tocar desse jeito. A pessoa demora um pouco para entender toda essa mudança entre corda solta e corda presa e é normal. Mas as crianças que começam já, que aprendem contrabaixo como primeiro instrumento, não tem muito isso não. Elas simplesmente estão aprendendo do zero, não tem com o que comparar e elas só vão aprendendo. E tem algumas ressalvas que eu tenho que fazer aqui no vídeo. A primeira é que esse método não é só para crianças, não é porque crianças aprendem mais rápido que você adulto não pode usar. Eu, quando dou minhas aulas, eu uso muitas coisas desse método, porque eu acho que ele funciona muito bem. Aprender primeiro as grandes posições e depois as primeiras posições. Outra coisa importante para a gente botar aqui no vídeo é que as duas formas de aprender funcionam. Eu, por exemplo, aprendi com a forma antiga, eu comecei com o Cimander. Então, assim, se você... ou mesmo, eu aprendi a andar de bicicleta com as rodinhas. Não significa que se você aprender da forma mais tradicional, você não vai aprender ou que você vai aprender errado. Na verdade, as duas vão chegar no final no mesmo ponto, que é aprender a tocar contrabaixo. Além disso, cada pessoa aprende de um jeito diferente, então não tem um jeito certo. Você tem que levar em consideração o que é melhor para você e melhor, o teu professor é a pessoa que vai poder ter essa visão de dizer para você o que é melhor para você e te ajudar nesse caminho. Ou seja, se o teu professor usa um método tradicional para ensinar, confia nele, vai dar certo também, você só tem que seguir o que o teu professor está passando, e aí você vai aprender. Você tem que se dedicar, você tem que estudar, e mais importante, você tem que se divertir nesse processo. E falando em aulas, se você está afim de aprender contrabaixo acústico sem sair de casa, eu estou oferecendo novas vagas para aulas online. Se você quiser fazer aulas online comigo, é só mandar um e-mail para alexandrepiazzacontrabaixista@gmail.com e aí você pode tirar todas as dúvidas comigo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e de compartilhar ele com alguém. Você também pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, e aí o YouTube vai te avisar quando eu botar vídeos novos aqui. Quer continuar aprendendo a tocar contrabaixo acústico? Tem uma playlist com os fundamentos do contrabaixo acústico, é só clicar e continuar aprendendo. Valeu, pessoal, e bons estudos!